Então, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, em que nós tratamos do trabalho em equipe e do protagonismo nos esportes, tá bom? Então, assim, para essa aula, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma bola, se vocês tiverem de preferência uma bola que quica, se não tiver, tudo bem, pega a bola que vocês tiverem, e uma corda, tudo bem? Então, nós vamos dar 2 minutinhos para que vocês peguem os seus materiais e voltem para assistir a aula, tá bom? 2 minutinhos no relógio, vamos lá? Pronto, pegaram? E aí, vamos lá então? Eu vou recordar um pouquinho o que nós fizemos na aula passada, né? Então, nós retomamos as regras, o fundamento, tanto do handebol e algumas modalidades do atletismo. O que a gente tem que ter em mente nessa aula? Que o foco não é discutir as regras nem os fundamentos. O foco é a gente discutir o trabalho em equipe e o protagonismo, né? Por isso que algumas perguntas da aula passada sobre regras a gente não aprofundou, porque senão não daria tempo para a gente concluir a aula, tá bom? Então, se vocês tiverem perguntas ainda sobre regras, fundamentos, consulte seu professor, ok? Então, vocês vão participar em momentos, né, do chat, dependendo das questões que foram colocadas. Mantenha o foco no chat, porque a gente vai tirar respostas apenas com foco nas questões, senão a gente não consegue fluir no tema da aula, combinado? Né? Então, lembra, é discutir o trabalho em equipe e o atletismo, o trabalho em equipe e o protagonismo na aula de atletismo e de handebol, tá bom? Vamos lá? A problematização da nossa aula hoje vai ser em cima dessa frase. O talento pode vencer jogos, mas é o trabalho em equipe que ganha campeonato. Marco Jordan. O que será que ele quis dizer com isso, né? Reflitam aí vocês, o que será, o que o Marco Jordan ele quer dizer quando ele fala que o talento vence jogos, mas não consegue vencer campeonatos, tá bom? Então, a gente vai refletir em torno dessa aula, essa discussão, ok? Então, a nossa aula vai nortear em torno dessa questão. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Próximo PPT, por favor. Ah, conseguiram pegar sua bola? Né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar com o movimento, tá? Só que, para isso, antes, o Fernando que vai definir hoje se vai ter movimento ou não. Então, eu convido o Fernando a se levantar. Para que a aula tenha movimento hoje, o Fernando vai ter que correr muito, muito rápido, tá? Se ele não conseguir, vocês vão ter que ajudar aí em casa, que a gente está vendo aqui, ó, cada um se está fazendo, né? Então, vamos ver? Vamos chamar o movimento? Chama aí, Fernando.
Ih, o Fernando está muito devagar. Vai, Fernando, mais rápido. Vocês estão ajudando? Deixa eu ver. Mais forte, Fernando. Ah, vai ter movimento sim. Então vamos lá? Pronto, Fernando, pode. O Fernando hoje será a minha cobaia, tá? Então, assim, a gente vai fazer alguns movimentos de domínio de bola, tá? Como não dá para a gente explorar muito por causa do espaço, então, quem não tem a bola vai tentar realizar o movimento sem a bola. Quem tem a bola vai fazer o movimento com a bola, tá bom? Então, o primeiro movimento é girar a bola caminhando em torno do corpo, tá? Então, a bola passa de uma mão para outra e eu vou caminhando. Continue fazendo. Pronto. Ok. Agora, o próximo movimento, lembra da empunhadura, né? Que é os dedos bem afastados. A gente vai jogar a bola de uma mão para outra, né? Se estiver fácil, eu aumento a velocidade, sem deixar a bola cair. Tente não olhar para a bola. Muito bem, Fernando. Tá? Próximo movimento, nós vamos lançar a bola no chão e pegar com as duas mãos, tá? Pode parar. Nós temos dois lados, né? Então fez com um braço, agora tem que fazer com o outro, certo? O outro é mais difícil, ó. Tá saindo o controle aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Tá? Agora, a gente só vai jogar a bola para cima e segurar, tá? Aqui, como é baixo, a gente está jogando bem baixinho, mas vê até onde vocês conseguem jogar, tá bom? Putz. Desculpa. Mais baixo, tá vendo? Mais um pouquinho, Fernando. Pronto. Último movimento, tá? Vamos lá? Então, a gente vai quicar a bola, né? Fazer o drible e vamos agachar, tá? Se tiver fácil, nós vamos sentar no chão, tudo bem? Sem perder o movimento da bola, certo? Aí, faço e levanto, ok? Vamos fazer esse movimento 5 vezes, tá? Topa? Quer que eu faça? A Sandra tá querendo me complicar um pouco. Se não der para sentar, só agachem, tá? Não precisem se preocupar. Para a esquerda? Pode fazer. O Fernando trocou de mão. Se vocês quiserem também trocar, tá? Pronto. Com a Vamos esquerda é bem mais agora difícil. o Fernando descansar um pouco, né? A gente já retomou um pouco esses movimentos. A ideia dessa aula não é foco no gesto técnico, tá? Então a gente faz educativos o quê? Para melhorar o movimento do esporte, né? Então por isso que a professora está trazendo alguns movimentos para vocês recordarem, que vocês já vivenciaram na aula, tá bom? Então coloca a bola aí do lado de vocês, vamos dar prosseguimento à aula, tá? Vamos lá, próximo PPT, por favor. Próximo.
né, frisando essa retomada que nós fizemos das regras, hoje a gente vai fazer uma retomada da história, tá? Bem rapidinho, então, a gente vai passar um vídeo da história do handebol para vocês, tá? O que é importante no vídeo? Vocês iam anotando pontos principais. O que o vídeo trouxe de importante sobre quem inventou esse esporte, sobre quando surgiu, sobre como era, tá? Então, faça anotações na hora do vídeo. Vamos lá? Se está saindo muitos gols, é porque ninguém está marcando. Handebol é só ataque, é? É ataque e defesa. Está saindo muito gol porque vocês não estão marcando ninguém. Passei por diversos atletas, uns mais esquentados que outros mais calmos. Por treinadores também que você fica meio sem saber o que acontece, mas você acaba aprendendo com o outro. E isso você leva para a vida inteira, né? Mariano, você está protegendo para se proteger ou para bloquear? Você está na base, ela chutando, você está virando de lado? Era o seguinte, que a gente vai analisar o trabalho em equipe e o protagonismo nesse jogo de handebol, tá? Então, vocês olharam aí o jogo, então guarda o que vocês assistiram aí um pouquinho mais para frente, tá? Agora vocês vão assistir o vídeo sobre a história do handebol, tá bom? Então vamos lá, façam as anotações. Pronto? O vídeo? Vamos lá, então vocês tomaram um pouco da história do atletismo, né? Do handebol, né? Fizeram as anotações aí dos pontos principais. O que eu lembro para vocês, o objetivo dessa aula é identificar como acontece o trabalho em equipe e o protagonismo nas modalidades de handebol e atletismo. Então, no esporte de invasão e no esporte de marca, tá? E assim, quanto tempo vocês podem fazer esses exercícios? Essas atividades. Faz 1 minuto, faz em deslocamento, se você tiver um espaço grande, né? Lembra, o tema dessa aula é trabalho em equipe e protagonismo no atletismo e no handebol, tá? Então, após assistir esse vídeo, né, a gente vai fazer um momento de interação agora. Vocês viram o jogo, né? Recordaram como é o jogo de handebol e vocês retomaram a história, tá? Então, a gente vai agora com as seguintes questões. Lembra? Foco na interação. Então, nós vamos abrir o chat agora, peço a abertura para o momento de interação, tá? Então, foco, porque a gente só vai tirar as dúvidas referentes às questões que nós estamos colocando aqui, tá? Vamos lá às questões? PPT, por favor. Próximo. Que aspectos no trabalho em equipe podemos identificar no jogo de handebol? Né? Então, como que acontece isso? Como que eu vejo que acontece o trabalho em equipe? Né? O que é o trabalho em equipe, primeiramente? Tá? Que aspectos do protagonismo podemos identificar no jogo do handebol? Tem protagonismo? O que é o protagonismo? Né? O que é ser um jogador protagonista, por exemplo? Tá? Então, eu quero que vocês retomem o jogo que vocês assistiram, né? E pensem nesses aspectos, do protagonismo e do trabalho em equipe. O protagonismo e o trabalho em equipe é importante no jogo de handebol? Por que isso é importante ou não é importante? Não faz diferença. Lembra da nossa frase lá, do Michael Jordan? Né? O talento pode vencer o jogo, mas não vai vencer campeonatos, né? Então, o que isso quer dizer, né? Tá bom? Então, 2 minutinhos lá. Vamos lá, interajam pelo chat.
Vamos lá? Então, vocês conseguiram? O tempo foi curto, deu para responder pelo menos a primeira. Vamos ver se tem alguma interação. Fernando? Oi, Sam. Só tem uma integração perguntando qual a importância do handball. Não é muito a ver com a pergunta, mas... Não, a importância do handball é um esporte de invasão, né? É importante como qualquer outro esporte, assim, né? Ele traz quais benefícios? Traz benefícios fisiológicos, benefícios biológicos, benefícios sociais, afetivos, né? Então, assim, ele é importante. Por que não é importante, por exemplo? Comparando com o futebol, né? Porque ele não é muito visado na mídia, não passa muito, né? Então, ele traz benefícios como qualquer outro esporte, tá? Então, assim... como vocês escolhem, ou vocês estão na aula de educação física e tem o handball, você vai ter o benefício como se estivesse praticando outros esportes. Mais alguma, Fernando? Não tem mais nenhuma integração por enquanto, Sam. Tá, então vamos descobrir. Foi difícil, será? Foi curto tempo? O que aconteceu, né? Será que vocês não estão entendendo o que é trabalho em equipe, o que é protagonismo? Né? Então, mais para frente dessa aula, vamos ver se a gente consegue focar mais na discussão, tá? Próximo slide, por favor. O jogo de handball em si, né, como ele é um jogo de invasão, mas ele é um jogo em equipe, em time. Né? Então, quando eu jogo em equipe, em time, o que eu preciso ter? Respeito às decisões dos colegas. Né? Se eu só quero que prevaleça a minha decisão, então alguma coisa não vai estar em acordo, né? Vai haver atritos no momento do jogo. Né? Então, é o primeiro ponto. Tá? Outro ponto é pensar nas atitudes em relação ao outro. Então, pensar nas minhas atitudes. Tá? Então, eu sempre culpo, né? O erro é sempre do outro. Lembra ali, é um time. Então, a gente ali, nós estamos juntos, o quê? Nós somos parceiros no jogo. Então, se o outro errou, logo o meu time errou. Né? Então, a gente tem que conversar ali, pensar o que eu posso fazer. Se eu for brigar com o meu companheiro de jogo, o que pode acontecer? Eu posso deixar ele mais nervoso. Tá? Outro aspecto é a tomada de decisões. Né? Quando a gente está em grupo, a gente quer que a decisão do grupo prevaleça, a escolha do grupo, e não a escolha individual. Tá? Então, assim, como é um esporte em equipe, a gente precisa considerar o quê? O coletivo, né? As escolhas coletivas e não as individuais. Tudo bem? Né? Focando o quê? No caso do handball, o trabalho em equipe. Tá? Então, o trabalho em equipe tem a ver com isso, tem a ver com escuta, com olhar para o outro, né? Deixar a minha opinião de lado em prol do coletivo, tá? Saber ouvir, né? Saber o momento de falar. Tá? Então, tudo isso, o jogo de handball, ele pode proporcionar, porque ele é um jogo em time, ele é um esporte que se pratica em conjunto. Tá? Próximo slide, por favor. No jogo, nós aprendemos a respeitar o próximo, a ceder e a ganhar, e a perder, e a construir o senso de coletividade. Tá? Isso vai refletir no convívio com a família, na escola e futuramente até no trabalho. Então, o que a gente está falando? Que coisas que eu aprendo no momento do jogo, eu posso levar para a minha vida. Né? Então, se eu aprendo a ouvir, se eu aprendo a tomar decisões em conjunto, se eu aprendo a pensar na coletividade, isso pode o quê? Influenciar na minha vida familiar, na minha rotina diária na escola, né? E mais para frente na profissão de vocês, tá bom? Então, isso é um aspecto importante do esporte de invasão, sendo ele esporte coletivo, tá? Ok? Próximo, por favor. Próximo slide. Tudo bem para o handball, né? Então, vocês, o protagonismo, como que ele está dentro da modalidade coletiva, né? É eu deixar, né? Eu assumir responsabilidades em prol do coletivo, tá? Então, tanto o trabalho em equipe e o protagonismo estão presentes no jogo de handball, tá? Vamos para mais uma hora do movimento, rapidinho, esse aqui, a professora só vai passar algumas atividades, vocês podem repetir depois de 1 minuto, descansar e repetir 3 vezes, tá? Lembra os movimentos que nós fizemos na aula passada? Nós vamos repeti-los, tudo bem? Que é o movimento para a corrida, certo? Então, Fernando, por favor, a aula passada eu fiquei sem fôlego, né? Então, a elevação do joelho, ok? Só que a gente vai fazer em deslocamento. Isso. Isso. Então, o Fernando demonstra, vocês fazem, depois vocês repetem, tá? Nós não vamos fazer aqui por 1 minuto. Agora, a elevação baixa do joelho.
Lembra sempre de voltar na ponta dos pés, ó, como o Fernando está voltando, né? Tira a bola, Fê. Ok. Agora, elevação do calcanhar, né? Toca o calcanhar nos glúteos, em deslocamento, lembra? Agora só o movimento do tornozelo, sempre em deslocamento. Pronto, agora a gente vai fazer elevação do joelho, né, com saltito, lembra? Em deslocamento, tá? Lembra de alternar a perna e os braços. Volta. Pronto, Fernando. Agora eu vou pegar a corda. A corda é só para o movimento de salto, tá? Então, se você não tiver corda, você coloca um chinelo de uma ponta a outra ou o tênis, tá bom? Então, a gente vai saltar do lado da corda, tá bom? Então, eu faço um impulso e agacho, tá? Vamos lá, Fê? Tudo bem? Isso, repete. Mais uma vez. Ok. Então, vamos repetir esse movimento. Façam por 1 minuto, né? E aí descanse e repete 3 vezes, tá bom? Hoje nós colocamos os deslocamentos no movimento da corrida, ok? Lembra, respire, descanse, cuidado com o espaço, né? Vê o que é possível fazer aí onde vocês estão, tá? Agora, esses movimentos são educativos, né? Tanto para a corrida quanto para o salto. Então, o que a gente está falando? Do atletismo, certo? A gente vai discutir as mesmas questões, vamos lá. Agora que a gente discutiu um pouco do trabalhinho em equipe no handball e do protagonismo, vamos falar agora do atletismo. Para isso, a gente vai escutar alguns depoimentos, tá? Vamos assistir ao vídeo. A gente vai assistir só um trechinho de relatos, tá? Do atletismo. Só um momento, tá? Faça a anotação aí do trabalho. Faz parte da minha vida aí desde os 7 anos. E acho que se não fosse pelo esporte, não teria várias oportunidades que eu tive na minha vida. Você se apega a uma modalidade esportiva, você tem como você chegar lá e dizer, ó, como é que está a tua nota no colégio? Como é que está teu comportamento? E o esporte ensina também muito, assim, a ter disciplina, a saber como superar os desafios, a enfrentar as derrotas, como conviver em grupo, como lidar em grupo. Apesar de ser um esporte individual, mas o treinamento é feito com um grupo. Fiquei muito mais interessado no esporte, nos estudos, na cidadania, na união. Dali você tem que se doar para conquistar algo. Tem que se esforçar bastante e tem que gostar. Então, nós vimos um relato de pessoas que praticam atletismo, né? Eles falando como que acontece, como é o treinamento, né? Que valores estão presentes. Então, é a mesma coisa. Que aspectos do trabalho em equipe a gente consegue identificar no atletismo, né? Que aspectos do protagonismo a gente consegue identificar? E é importante o trabalho em equipe e o protagonismo no atletismo? Tá? Como que isso acontece, né? Lembra? Vamos dar mais 2 minutinhos para a interação, tá? Vamos lá?
Oi, Sandra. Tivemos algumas integrações sobre o atletismo. Está perguntando aqui se o atletismo é importante para viver em sociedade e para o trabalho coletivo. Então, o atletismo, apesar dele, a maioria de suas modalidades ser individuais, nós vimos ali no relato, né, das pessoas que praticam, que o treino é em grupo, que eles tomam decisões em grupo, tem união, né? E lembra que eu falei no início da aula que aspectos vivenciados no esporte, eles podem ser o quê? Ser transferidos, sim, para a vida familiar, para a vida em sociedade, para a vida profissional, né? Então, quando eu aprendo a escutar, a lidar com outra, a ouvir, a tomar decisões em conjunto, então isso que favorece a coletividade, né? Então, melhora a convivência em sociedade. Então, todo o esporte em si, quando tratado nesses aspectos, né, não só no seu aspecto técnico e tático, né, vai além desses aspectos, ele favorece isso, tá bom? Então, sim, é muito importante, sim, quando a gente olha para esses aspectos. Talvez hoje para você esteja um pouco complicado por causa dessa mudança de visão, do olhar sobre o esporte, né? Mas esse é o objetivo da nossa aula hoje, tá bom? Próximo slide, por favor. O protagonismo ele pode prevalecer nas modalidades individuais, como no salto à distância e na corrida, mas também acontece nos esportes de invasão, né? Então, foi como eu falei para vocês, tendo em vista que o jogador deve se empenhar no seu papel, em prol do coletivo, né? Então, eu vou desempenhar bem a minha função dentro de quadra, por quê? Porque eu quero que o meu time vá bem, né? Então, ele prevalece tanto nas modalidades individuais, que a gente considera, quanto nas modalidades coletivas, tá bom? Próximo slide, por favor. E nós, como estamos? Né? Lembra que eu falei que aspectos dos esportes, eles podem ser transferidos para a nossa vida, né? Vamos fazer um teste rápido para ver como estamos trabalhando em equipe ou sendo protagonistas? Tá? Então, como vai ser? Vai ter 5 questões aí na tela, não vai ter momento de interação. Numere uma folha de 1 a 5, tá? Responda S para sim e N para não, tá bom? Então, vamos lá as questões. Primeira questão. Você é sempre aquele jogador que não passa a bola? Sim ou não? Você escuta as orientações do técnico? Sim ou não? Sempre que sua equipe perde, a culpa é dos outros? Sim ou não? No treino, de alguma modalidade sempre chega atrasado ou na escola? Sim ou não? Está colaborando com as atividades em casa? Sim ou não? Faz as tarefas da escola e de casa sem alguém ter que pedir? São 6 questões, né? Sim ou não? Quanto sim você fez, né? Fez 1, fez 3, né? Esse teste só foi uma brincadeira assim, não é comprovado cientificamente, mas é para a gente refletir sobre as nossas ações, né? Como a gente está. Como a gente não consegue refletir hoje dentro da quadra, né? Ou nas atividades práticas de educação física, hoje a gente vai refletir sobre as nossas ações no dia a dia, tá bom? Então, como que vocês estão aí em casa, né? Pensando nisso, que os aspectos dos esportes podem ser transferidos para outras partes da nossa vida, tá? Próximo PPT, por favor. É importante sabermos que a aprendizagem no campo esportivo pode ser levada para a vida familiar e mais tarde para a vida profissional. Mais do que compreender a importância do trabalho em equipe, do protagonismo nos esportes de invasão e de marca, né? É importante colocar em prática seus aspectos, como, próximo PPT, por favor. Aprender a tomar decisões, tornar-se responsável por suas decisões, saber ouvir, ajudar, fazer escolhas em benefício do grupo e não por benefício individual e assumir responsabilidades, tá? Então, a gente tem que pensar como que está a rotininha aí em casa. A mamãe precisa pedir para ajudar a limpar a casa, precisa pedir para escovar o dente, precisa pedir para arrumar o quarto. Então, vamos transferir tudo que a gente aprendeu lá no esporte, lá em quadra, para a nossa vida diária hoje, tá bom? Assim a gente coloca em prática o trabalho em equipe e o protagonismo na nossa rotina diária. Quando a gente voltar para a prática, a gente coloca em quadra o jogo, né? Então, a nossa aula de hoje chegou ao fim, tá? Foi bem rápida, né? Passou muito rápido. Caso vocês ficarem com dúvidas, retomem, né, com seus professores esses aspectos, tá? E se precisar, a gente retoma essa aula, né? Então, o que foi tratado hoje? A gente retomou um pouco da história do handball, nós apreciamos vídeos de um jogo e de depoimentos do atletismo para identificar o trabalho em equipe e o protagonismo, né? Nós fizemos alguns educativos relacionados ao handball e o atletismo, mais especificamente no atletismo a corrida e o salto, tá?
Descobrimos alguns aspectos, entre outros, que podem existir entre o trabalho em equipe e o protagonismo, e vamos colocar em prática agora esses aspectos na nossa rotina diária, tá bom? O desafio para vocês é colocar em prática, ok? Fernando, nossa aula terminou, chegou ao fim, até a próxima aula, tá? Tchau, pessoal, Tchau. até a próxima.